comento também, né, que sempre comento que assim como os médicos e os dentistas, né, você ser atendido por um médico especialista resolve muito melhor a tua dor, né? Então acredito muito nisso que quando você tem também, né, pessoas, uma contabilidade que te atenda especializada no teu nicho de mercado, é muito mais fácil de ter assertividade no teu negócio. Então, agradecer ao Fabiano Barcelos pela oportunidade. A Gedaí também, minha sócia, está aqui, ela vai compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês, tá? Aqui vou me apresentar rápido, aqui sou contador e fundador da BI Contábil, sócio da BPO Finance também, né? Trabalho também como perito associado à PIGERG, que é uma associação de peritos aqui do Rio de Janeiro, pós-graduado em MBA em Contabilidade, Perícia e Auditoria, e também Inteligência de Mercado. E a gente faz parte também de algumas comissões do CRC, como de investimento, tecnologia e inovação e de BPO financeiro, tá? E a Gisele vai dar uma palavrinha aí agora, se apresentar, e ela vai dar abertura na palestra, e daqui a pouco eu retomo a palavra, tá bom? Mas desde já agradecer a oportunidade, e no final a gente tem um bônus para vocês bem legal aí, tá bom? Gia, com você. Queria agradecer aqui a oportunidade. Fico muito feliz em rever o Fabiano. A Fabiano é uma pessoa que eu conheci em outro ramo, né, de atuação aí. É muito bom vê-lo, né, aí estendendo, né, essa parte do empreendedorismo, né, que eu aprendi com ele, né, a empreender. Nesse grupo de pessoas, né, aprendi muito sobre empreendedorismo nos livros dele, né, tive a oportunidade aí de estar com ele em algumas situações. É, empreendedorismo, eu fui mordida, na verdade, né, pelo bichinho do empreendedorismo, nesse grupo, em que o Marcelo aí é um dos líderes, né? Hoje, né, a contabilidade deixou de ser para mim só a minha profissão, né, e passou também a ser, né, começou a empreender na contabilidade justamente por causa desses ensinamentos que a gente teve lá atrás. Bom, eu sou contadora, sou sócia da Bicontábil, sócia da BPO Finance. A BPO Finance, ela nasceu justamente da necessidade, né, de alguns empreendedores é, em se organizar financeiramente, que é um dos primeiros temas que a gente vai trazer aqui para vocês, tá? Eu sou vice-presidente de registro do CRCRJ, do meu órgão de classe, tá? Pós-graduada em auditoria tributária, em direito tributário, e sou membro de algumas comissões também do CRC, de investimento, contabilidade eleitoral e partidária, que é um tema que eu gosto também bastante, e da Comissão de BPO Financeira do CRCRJ. Quero agradecer novamente aqui o tempo de vocês, tá bom? A gente vai trazer aqui agora alguns clientes, né, que a gente tem na Bicontábil. Gi, você quer compartilhar por aí pela sua? Pode Vai ser ser. melhor? Deixa eu interromper aqui a minha, então. Acho que é melhor. Compartilhar. Conseguiu? Melhor você compartilhar aí, porque eu estava fazendo tanta coisa antes. Eu acordei 5 horas da manhã, gente. Ah, tá. Então vamos lá, vamos lá. Só para girar. Um monte de coisa bem. Se puder compartilhar, eu agradeço. Bom, esses são alguns dos nossos clientes da Clínica Crescia. Como aqui, faz toda a parte de psicologia, né? Atende aí uma galera da parte de nutrição. A NutriFlow, que é nutrição também psicologia. A Socialize, que trabalha aí, e a Alcance, são duas empresas que trabalham com, principalmente com a parte infantil, né? De ressocialização infantil. A CR é uma empresa que trabalha com idosos, né? Cuidadores de idosos. E Orthopride, a gente tem algumas franquias, né? Da Orthopride, que a gente também faz atendimento. Esses são alguns dos nossos clientes. Pode passar. Tá? Por que as empresas não sobrevivem no Brasil? Tá? A gente identificou através de dados, estudos, né, e né, pela nossa própria vivência, convivência ali, né, com os empreendedores, e grande parte dos empreendedores, a gente como cultura, né, da nossa nação, vamos dizer assim, a gente foi ensinado a ser proletariado, a gente foi ensinado a trabalhar para os outros.
E aí, com essa cultura, né, que vem ensinada aí para a gente acaba não sendo educado financeiramente, né? Que é a cultura em outros países aqui para nós. A gente acaba tendo que aprender isso meio que pela dor, né? Quando a gente vai empreender, quando a gente começa um negócio, é que a gente começa a realmente perceber, né, o quanto a gente precisa estudar, né, sobre finanças, sobre como se organizar financeiramente. E, infelizmente, alguns empreendedores aprendem isso da pior maneira possível, né? Eles aprendem quando eles passam por um processo de quebra ou quando eles passam por um processo realmente de tamanha desorganização financeira e que eles começam a perceber que talvez o negócio deles venha abrir falência justamente por falta dessa organização. E a gente traz aqui alguns dados, né, da pesquisa Sebrae, motivos de falência, né, justamente a falta de conhecimento do empreendedor na gestão dos seus impostos, dos seus custos, das suas despesas, né? Não sabem precificar, não sabem colocar preço no seu serviço, né? Não sabem lidar, né, com a questão da inadimplência, da cobrança, não tem uma compreensão, muitas das vezes, né, do quanto é importante, às vezes, a gente delegar, né, porque muitas empresas elas começam como uma eu-empresa, né, e tecnicamente falando, eu falo disso, né, como uma dor também que a gente vivenciou, né, tanto o Theo quanto eu principalmente porque vim de mercado, né, eu fui durante muitos anos uma profissional de mercado, estou empreendendo aí há pouco mais de 4 anos, então, assim, eu passei por isso, porque você é assalariado, né, você tem uma mentalidade, você pensa de uma forma. Quando você começa a empreender, você começa a perceber que aquilo que você aprendeu tecnicamente não é o suficiente para que você realmente coloque um negócio no mercado. Então, assim, essa pesquisa Sebrae era muito, muito importante para que a gente perceba que o ponto principal está justamente no comportamento. O ponto principal, né, o maior motivo de falência das empresas está justamente aí nessa questão de você ter uma boa gestão financeira. Então, se planejar financeiramente é muito importante. Então, qualquer tipo de negócio, né, precisa ter um bom fluxo de caixa, precisa ter uma gestão de contas a receber, precisa ter uma gestão de contas a pagar, né? Você estava falando aí, né, Fabiano, da nuvem, né, que é um RP de gestão de clínica, né, que a gente, assim, por vezes, né, a dor do nosso cliente é tão grande que, embora não seja, assim, uma obrigatoriedade, né, contratual nossa, a gente, muitas das vezes, né, Theo, a gente se vê aí tendo que ir no mercado buscar, né, RPs, buscar sistemas para ajudar esse empreendedor, né, a fazer uma melhor gestão. Inclusive, a gente está fechando parceria também com a Clínica nas Nuvens, justamente por conta dessa necessidade que nossos clientes têm de ter um sistema que atenda de fato. Porque muitas das vezes o cliente ele contrata um sistema de gestão financeira, mas esse sistema não controla agenda, não controla faturamento, faturamento de convênio. Então, hoje, você também ter um sistema especializado no teu nicho de mercado é essencial para você automatizar o máximo possível de processos, né? Então, quanto menos interação humana, é claro que a gente não pode descartar a mão de obra humana, mas assim, hoje em dia existe muita tecnologia no mercado, tecnologia barata, que não é tão cara, que consegue substituir processos repetitivos, né? Então, por isso a importância de você também ter um software bom e que seja especialista na tua área de atuação. Então, assim, muitas das vezes a gente se vê participando dessas reuniões para poder ajudar, né, o cliente a escolher, né, esses RPs para que ele tenha aí. É claro que a gente sempre coloca aí um número X, né, de RPs, até porque é uma questão também, a gente costuma dizer que sistema é uma questão de preferência, né? Então, sistemas que são mais intuitivos, como é o caso da nuvem, né, e tudo mais, facilitam muito o dia a dia. E, assim, queria falar para vocês aqui, principalmente, que é uma dificuldade muito grande. A gente já passou por situações de cliente, inclusive, chorarem na frente da gente, no seguinte sentido: separar as despesas pessoais das despesas da clínica, né, é uma dor assim imensurável, né? E parece que é óbvio, né? Mas é algo assim que ocorre muito e muita gente tem dificuldade ainda, é impressionante. Tem, assim, a gente já passou por algumas situações da gente falar assim, olha,
você precisa se enxergar como se você fosse seu próprio funcionário, né? Você precisa pensar numa remuneração para você, né? Que você consiga lidar com as suas despesas pessoais sem que você sangre o seu próprio negócio, porque assim, para muitos empreendedores, o dinheiro da empresa acaba sendo uma extensão dele mesmo, né? E aí você separar essas duas, a gente chama de entidade, né, no termo técnico contábil, né? São duas entidades distintas, são duas pessoas distintas, né? E às vezes a gente tem que lidar aí meio que a gente faz meio que um viés de psicólogo, né? Ajudando essa pessoa a fazer, a percorrer esse caminho, que é realmente um caminho diferente, né? Quando a pessoa decide empreender, quando ela decide encarar, né, o negócio dela como uma empresa, ela realmente tem que passar aí por uma mudança de mentalidade. E isso, por vezes, é doloroso, né? E por que que a gente fala tanto dessa questão da gestão, né? Porque quando você mede, né, você consegue gerenciar, entendeu? Então, assim, medir significa que você precisa entender quais são os seus números, né? No que você gasta o dinheiro da sua empresa, no que você gasta. Isso passa também pela questão pessoal, né? Como você gasta o seu dinheiro, inclusive na sua vida pessoal, porque isso dá para você uma noção do seu comportamento, de como você consome, de como você por que que às vezes você não tem uma sobra de dinheiro para fazer um investimento, para poder fazer uma melhoria na sua clínica, ou para fazer uma melhoria na sua casa, né? Muitos empreendedores passam por essa dor, né? De não compreenderem o fato de trabalharem tanto, né? E não terem ali, não ter ali o reflexo, né? Dessa remuneração, né? Poxa, eu tenho trabalhado tanto, eu tenho me dedicado tanto aos meus clientes, né? É, então, assim, ter essa gestão, né? É importante porque você começa a perceber onde podem haver ali possíveis gargalos, possíveis G, problemas, G, justamente assim, uma questão de G, um descontrole, né? Acontece até alguns casos com a gente, né? Já pegou alguns casos do proprietário da clínica dizer, Theo, eu não vejo meu dinheiro, minha clínica não dá lucro. Aí quando a gente vai analisar o fundo, né? A pessoa não tem gestão financeira, quando a gente vai verificar, aí paga aluguel pessoal na conta da empresa, paga cartão de crédito, falei, lucro tem, só que tu tá misturando as coisas, né? Então, tipo assim, se a empresa fechasse hoje, ela não conseguiria arcar com as despesas pessoais dela. Então, é por isso que a gente fala dessa importância de separar, até para a gente poder, de fato, ter métricas, né, para acompanhar essas despesas. Né? E eu sempre falo, mais lá para frente a gente vai até comentar sobre isso, que não existe despesa que você tão pequena que você despreze, né? Então você precisa, de fato, ser detalhista na hora dessa gestão financeira, tá bom? Passar aí. Reduza suas despesas, depois faça as perguntas, né? O erro mais comum que os empresários cometem, né, é ser cauteloso demais ao tratar as suas despesas. E assim, às vezes a redução de despesa, primeiro, ter uma noção, uma distinção do que é uma despesa, do que é um custo, né? Despesa normalmente são a despesa normalmente ela está muito mais vinculada à parte administrativa, a gente chama isso no tecnês contábil, né, na parte operacional e na parte de gestão da clínica. Então, quando você tem, de repente, uma recepcionista, a gente considera isso como uma despesa administrativa. Mas quando você tem, por exemplo, uma pessoa que é seu parceiro, que presta serviço, né, na clínica com você, você entende isso como um custo. Então, o custo são as despesas, é o desembolso necessário, eu não gosto nem de usar a palavra despesa duas vezes, porque isso às vezes acaba confundindo, né? É o custo necessário, é o desembolso necessário para que a sua clínica, né, gere receita para você, aquilo que é essencial para que a sua clínica gere receita para você. Então, assim, a gente nunca deve reduzir despesa quando a gente não tem certeza se aquela despesa, né, que a gente está decidindo reduzir é uma decisão acertada, né? E a gente só deve manter essa despesa se a gente tiver certeza que ela é necessária. Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo muito, muito esdrúxulo de uma situação que aconteceu, mas que fez diferença nessa tomada de decisão, né? A clínica tinha feito uma pesquisa de satisfação, né, com os seus clientes, né? E assim, uma das discussões era a despesa com café, né? Muita despesa com café. Tipo,
Só que na pesquisa de satisfação, né, o que os clientes mais gostavam era dessa forma como a clínica recepcionava, como o café, como esse momento do café, da conversa, né, daquele fechamento, às vezes, né, de como seria feito aquele trabalho, né, de como seria, né, aquelas consultas, de como seria aquele acompanhamento. Foi uma clínica de psicologia, né? Então, assim, muitos dos clientes colocaram esse momento, o momento do café, como um momento mais gostoso ali, né? Da conversa, da relação, né? Então, como é que você reduz uma despesa como essa? E isso é que traz a empatia do seu cliente, é isso que traz a proximidade do seu cliente. Então, assim, é uma coisa que pode parecer boba ou pode parecer irrelevante, mas quando você tem uma condução ali do trabalho em que você se preocupa em fazer uma pesquisa de satisfação, de entender como o seu cliente, né, está enxergando, né, aquela coisa que de repente você entende que você pode cortar de cara, é importante para você tomar essa decisão se é uma despesa necessária ou não. Mas quando você está trocando um fornecedor que às vezes fornece o mesmo material, mas ele tem um preço mais competitivo. Normalmente, quando a gente passa, né, por um programa de redução de despesas, a gente normalmente faz esses comparativos, né? Eu consigo manter a qualidade dessa despesa que eu estou tendo só trocando meu fornecedor, só trocando, às vezes, o prestador de serviço, né? Eu vou ter a mesma entrega só fazendo isso. Então, assim, quando a gente fala realmente de olhar para o mercado desses fornecedores, tanto de material quanto de serviço, né? E fazer esses cortes de uma maneira que você não perca a qualidade da sua entrega, ou aquilo que você, de repente, determinou como sendo qualitativo para você entregar para o seu cliente. Então, assim, a gente sempre fala da busca de fornecedores, a gente fala da redução de papel, né? A gente gosta muito do 5S, o no paper, né? A gente hoje, o nosso escritório, por exemplo, ele não trabalha com papel, a gente trabalha tudo online, é tudo através de, de drive, né? Tudo através de sistemas. A gente hoje tem toda uma comunicação com o nosso cliente que passa por portais, que passa por informações que são trocadas via internet, né? Tarifa bancária, né? Às vezes a gente fala para o cliente, né, que é importante ele buscar um banco que traga todos os benefícios, né, que ele precisa para poder entregar o serviço dele de uma maneira excelente, com excelência, mas sem que ele, de repente, tenha uma tarifação tão alta, né? E sempre procurar aí não perder tempo com rotinas que você pode automatizar ou que você pode terceirizar, tá? Então, nenhum custo de despesa é tão pequeno que não mereça análise. Então, a gente sempre fala muito, traz muito essa consciência para os nossos clientes, tá? A gente vai falar um pouquinho de posicionamento de marketing digital, porque a gente entende que hoje, para o mercado, independente do mercado que você esteja inserido, né, é importante que você tenha essa noção, né? Então, assim, a gente tem aí um sem fim de plataformas que hoje ensinam, dão essa noção, dão essa percepção. A gente sabe que nem todo médico vai virar um influencer, um youtuber, né? Ou né, uma pessoa que decide se posicionar, botar, né, a sua carinha ali. Mas, assim, ter essa noção do quanto é importante você se colocar nessas plataformas, né? A gente tem visto aí que as pessoas que decidem se posicionar, né? O Fabiano é muito bem posicionado no YouTube, ele é muito bem posicionado no Instagram, então, assim, ele acaba sendo um referente, ele foi um referencial para mim antes de começar a empreender, então, assim, na contabilidade propriamente dita. Então, assim, olhar para esse lado do marketing, né? Posicionar no Google, né? Fazer um tráfego pago que fizer sentido para o seu negócio, para a sua localização, né? Porque, às vezes, para alguns negócios, pode ser que a indicação, o boca a boca, seja mais relevante, às vezes, do que um tráfego pago. Então, assim, se você não estuda o seu mercado, se você não se testa em relação ao marketing digital, você não consegue ter essa percepção se vale a pena fazer um investimento mais robusto ou não em marketing digital. Tá bom? Vamos seguir. Tecnologia, novamente, automação. Então, a gente hoje, por exemplo, no nosso negócio, a gente usa chatbot, a gente faz agendamento online, a gente, né, tem todo esse arcabouço, né, e a gente recomenda isso para os nossos clientes, porque a gente já percebeu que isso funciona, né, a gente já testou isso nas clínicas que são os nossos clientes, então a gente percebe que isso realmente funciona, isso realmente queima etapas, né, e isso reduz custo
de contratação de mão E, de obra. e, inclusive, Gi, essa questão de tecnologia, automação de processos, né, existe clientes nossos que atendem plano de saúde, convênio, né? Então, quando você tem um software de gestão que, de fato, automatiza processos, você até ganha tempo e também reduz erros com glosa. Então, se o teu sistema não te proporciona esse controle, né, para evitar e reduzir erros, né, é bem provável que você perca dinheiro na hora do plano de saúde de pagar. Porque se você preenche uma guia lá, uma guia TIS de forma errada, faltando alguma informação, e manda esse plano de saúde, ele glosa e muitas das vezes você perde esse dinheiro. Claro que tem como você recorrer, mas querendo ou não, acaba que você, em alguns casos, se você não recorrer a tempo, você perde esse dinheiro. Então, a importância de você ter essa tecnologia bem alinhada, esses processos também bem definidos, é justamente para você ganhar tempo e produtividade e, de fato, usar a mão de obra para aquilo de fato que é necessário, para a parte mais analítica do negócio, né? É verdade. Então, assim, a gente sempre recomenda justamente assim, porque a gente lida com clínicas, por exemplo, né, que a gente chega a ter ali 150 profissionais atuando, né, dentro das agendas da empresa, daquela clínica. Então, você imagina para o proprietário, né, da clínica, que muitas das vezes também é um profissional técnico, você imagina ele ter que lidar com 150 profissionais ali atuando, né, dentro dos horários ali que a clínica. Calculando manualmente os repasses, né? Exatamente. Alguns no início controlavam em planilha Excel, e isso causava justamente essa questão da glosa, né? Porque quando passa para o plano de saúde, a gente tinha aí alguns problemas. E aí a gente sugeriu alguns softwares para essas clínicas por conta até do volume, né? De informações. Vamos seguir aí. Novamente, a gente fala aí do software de gestão, né? Quanto isso é importante, ter o prontuário eletrônico. Para quem trabalha com telemedicina também é bem legal, né? Alguns órgãos já permitem essa modalidade, a gente tem visto muito isso na área de psicologia, principalmente, né? A telemedicina está bem aplicada. Eu tenho alguns parentes meus que são acompanhados por psicólogos através da telemedicina, e funciona, dá certo, né? Causa a empatia, né? Tem ali a proximidade. Então, assim, é bem legal que vocês façam pensem, né, nos softwares de gestão como um parceiro, como um aliado no controle do trabalho de vocês, né? E Então, aqui nessa questão do software, também é importante, né, ter esse software que controle e te facilita também na hora de emitir nota, né? Que é uma das coisas que a gente vai falar um pouco mais para frente em relação às receitas que vocês... toda a entrada que entra, né, na verdade, no teu banco, ela precisa ter uma nota fiscal ou um recibo, né, para justificar aquela entrada. Então, quando você tem um software que te facilita esse processo de emissão de nota, que você não precise depois entrar no site Nota Carioca ou no site Nota Paulista para emitir a nota fiscal, isso você ganha tempo. E também para controlar o que você recebe, porque muitas das vezes você dá uma chave Pix para o cliente pagar, mas na hora de conciliar aquilo ali não sabe quem pagou, não sabe qual o cliente. Então, hoje existe um dos softwares, inclusive, que a gente sempre recomenda é o próprio Clínica nas Nuvens, que ele tem bastante funcionalidades interessantes e que traz muita produtividade para a clínica. o Ney está até fazendo um comentário aqui, ó. Muitas dicas nos ajudam a otimizar o tempo. Tenho algo mais direto com o cliente no tempo que tem, com outras atividades. Aí ele trabalha também na Secretaria de Saúde, né? E isso ajuda ele a ter clareza dos processos, né? Que precisam estar na rotina do tempo dele. Então, realmente aí ele entende o quanto é importante, né? Fazer uma gestão aí, né? Como profissional do tempo, ele dedica. Bom, precificar errado é um erro fatal, né? Então, quando a gente fala da gestão lá dos custos, das despesas, né? E quanto é importante você determinar sua margem de lucro, né? Sua remuneração, isso é importante. Então, assim, você ter a gestão, né, dos seus custos e sua despesa vai te ajudar a precificar, né?
Então, a gente fala sempre que a gente precisa definir a hora clínica, levando em consideração tudo isso, né? Então, como é que a gente calcula isso? Como é que a gente faz esse cálculo, né? A gente faz um levantamento, né, de todas as despesas que essa empresa tem. Normalmente a gente utiliza cerca de 3 a 6 meses, né, para que a gente tenha uma noção de como a empresa lida, né, como tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica lida, né, com essas despesas, e com base nisso a gente consegue fazer uma precificação, né? E o importante é a gente sempre dizer que, lembra que o primeiro dado lá do Sebrae é que as empresas acabam morrendo justamente porque elas não fazem uma gestão do seu negócio de maneira a identificar os seus custos, as suas despesas e principalmente os seus impostos, né? A gente tem como cultura odiar pagar impostos, mas a gente costuma dizer que o bom empresário é aquele que não paga, é aquele que repassa, né? Então, quando você vai calcular, né, o seu custo da sua hora clínica, você precisa levar em consideração, inclusive, os seus custos tributários. Então, dependendo do regime de tributação, e o que eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, que você tiver enquadrado, você precisa, né, dentro dessa determinação do cálculo, colocar os seus custos tributários também. A gente vai trazer agora uma planilhinha exemplificativa para vocês, né, do que seriam suas despesas fixas, os seus custos, a sua margem de lucro e o seu custo tributário, tá? Então, a gente traz aqui como despesa física aluguel, condomínio, salários, internet, telefone, água, luz, né? Custos são os seus insumos para que você execute a sua atividade. Então, por exemplo, material de insumo para um consultório dentário, né? Então, ele tem todo o material ali que ele precisa para poder efetivar a prestação de serviço dele. Então, assim, isso é insumo. Se ele tem parceria com outros profissionais, né? Como é que ele faz esse repasse? É um RPA? É um CLT? Né? Como é que isso acontece? A sua margem de lucro, que você determina com base naquilo que você entende como uma remuneração justa para o trabalho e para o investimento que você fez técnico, né? E você considera aí os seus impostos. Aqui a gente está dando como exemplo a primeira faixa do Simples Nacional, 6%, e aí você consegue determinar aí qual seria a sua hora clínica. Nesse caso, G, muitas das vezes o empresário erra na hora de definir essa margem de lucro e os impostos, né? Que às vezes ele pega aqui o total de despesa e aplica direto, por exemplo, 36%, 30% de margem de lucro mais 6%. Na verdade, tem que fazer essa fórmula aqui, tá? Pegar o teu preço de venda, dividir os gastos totais, menos a tua margem de lucro, mais a porcentagem de impostos, tá? Então, justamente se você fizer aqui a conta reversa, se você pegar 200 horas no valor de 200 atendimentos no valor de 71,20, você vai chegar nesse valor aqui. Você vai tirar esses impostos daqui. Se for fazer toda essa conta aqui reversa, vai dar certinho essa margem de lucro aqui, esse lucro aqui. Tá? Então, essa parte que é muito importante, gente, porque, como a gente falou agora há pouco, o empresário não paga imposto, ele repassa. Porque, de fato, a responsabilidade de pagamento desse imposto é do consumidor final, né? Você, como empresário, você vai pagar imposto no seu prolabore, de repente, né? Mas a empresa em si, se precificando corretamente, se administrando muito bem as despesas e os custos, ela repassa esses impostos para o consumidor final. Só que acontece que muitas vezes não tem esse acompanhamento mensal. Quanto é que está a minha alíquota de imposto? E até porque, por exemplo, as empresas do Simples, por exemplo, elas começam em 6%. Conforme vai aumentando o faturamento dos últimos 12 meses, essa alíquota que vai aumentando. Então, é importante você ter esse contato com o teu contador e dizer, pô, como é que está a minha alíquota de imposto aí? Está quanto? Para ir mudando sempre essa precificação, essa alíquota do teu imposto, tá bom? Então, isso aqui é crucial para você ter sucesso no teu negócio, tá bom? vamos evoluir aí. E agora a Gisele vai falar um pouquinho para vocês de planejamento tributário, né? Porque, assim, planejar tributariamente o seu negócio é essencial. Então, a melhor faixa, a melhor forma de você contratar, tudo isso influencia na forma como você paga imposto. Então, o Theo vai trazer um pouquinho esse tema para a gente, eu vou interagindo com ele aqui também durante o nosso bate-papo. Bom, a gente vive num país, né, que é campeão, né? Felizmente amargamos uma derrota ontem, mas pelo menos isso aqui para ser campeão. Campeão no tempo
que mais gasta com pagamento de imposto, né? Então, o Brasil é um país muito complexo tributariamente. E por isso que se faz necessário você ter um bom planejamento tributário. Inclusive, na época da faculdade, quando estava estudando, eu fiquei assim, abismado, né? Porque uma mesma empresa, no mesmo ramo de atividade, com o mesmo faturamento, com o mesmo custo, a depender do regime tributário que for escolhido, ela pode pagar mais ou menos imposto. E isso não tem, assim, dentro da lei. Não tem nada de legal. Porque, de fato, a legislação tributária no Brasil é muito complexa. Então, se faz muito necessário, principalmente você da área médica, que é uma das áreas muito fiscalizada, porque quando você pega uma despesa, você vai num consultório médico, você pega aquele recibo, aquela nota fiscal, aquela despesa é totalmente dedutível no teu imposto de renda, 100% dedutível. Então, é claro que quando se fala dedutível, quer dizer que vai reduzir a minha base de cálculo do imposto de renda. Então, é uma área que a Receita Federal fiscaliza muito para evitar de a pessoa dar recibo falso, de dar recibo que não prestou. Então, eu sempre falo que vocês mais ainda precisam ter muito cuidado, justamente para não pagar mais imposto do que é devido, mas também para não sofrer fiscalização da Receita Federal, tá? Então, aqui, basicamente são as 6 formas, os 6 regimes tributários que o médico, que tem disponível hoje para o médico e para o dentista optarem, né? A gente não vai entrar muito em detalhes em relação a cada regime, tá? Até porque o tempo não permite, mas quando você faz essa análise, esse estudo aqui de fato, ver o que é mais vantajoso para mim. E tome muito cuidado quando alguém fala assim, qual vale mais a pena ser pessoa física ou jurídica? A pessoa, pessoa jurídica. Não, depende. Não existe uma fórmula pronta, porque depende muito da tua estrutura de custo, quais os custos, as tuas receitas, se você atende PJ, se você atende PF, entendeu? Então, isso a gente vai tentar explanar um pouco aqui na frente. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a obrigatoriedade do carnê-leão. E também recebo muitos médicos e dentistas na época do imposto de renda. Theo, faz meu imposto de renda aí, eu vou te mandar meus recibos. Na verdade, o carnê-leão ele tem que ser feito mensalmente, tá? O Decreto-Lei número 1705, ele obriga os profissionais os profissionais liberais, né, que têm profissões legalmente regulamentadas, né, como médico, dentista, advogado, contador, esse recolhimento tem que ser feito mensalmente, que a gente chama de antecipação. Você contabiliza ali todo o teu faturamento de recibo que você prestou, verifica as tuas despesas dedutíveis e vai achar uma base de cálculo ali, e sobre aquela base de cálculo você vai recolher imposto no mês posterior. Tá? Então, prestei serviço agora em dezembro, quando for janeiro, eu vou recolher imposto relativo ao mês de dezembro. Tá? Então, isso aqui é muito importante também para vocês não pagarem multa por atraso de imposto. Tá? E aqui tem uma decisão do CARF de 2021 falando sobre essa questão da movimentação bancária. A gente sabe que hoje com o Pix veio facilitar bastante a nossa vida, só que eu sempre falo que não existe almoço grátis, né? Veio facilitar por um lado, mas também o governo aí tem mais controle sobre isso. Inclusive, quando a Receita Federal do Brasil solicita a movimentação financeira para um banco, ela não está quebrando o sigilo bancário, né? Essa aqui é uma decisão que fala justamente sobre isso. Até porque os dois órgãos eles detêm do poder do sigilo bancário. Então, não há quebra de sigilo bancário quando a Receita Federal, por exemplo, solicita uma movimentação bancária para um determinado banco. Tá? Por isso, da importância de você ter as suas receitas, os seus rendimentos, todos com uma nota fiscal, com um documento fiscal respaldado, seja ele uma nota fiscal ou seja ele um recibo, quando você atende pessoa física. Tá? Então, é muito importante isso aqui. E aí eu falo que esse aqui é o Big Brother da Receita Federal, né? Que é um mega computador que eles têm chamado T-Rex, que é onde recepciona dados de várias declarações. E aí ele faz vários cruzamentos. Tanto que se você for verificar, tudo relacionado ao governo hoje você tem que fazer pelo gov.br. Gov.br, tudo, né? Então, cada vez mais eles estão centralizando as informações no banco de dados enorme. Então, hoje fica muito mais fácil para esse federal fiscalizar através de um banco de dados. Não precisa nem ir até você. Ele só te notifica pelo ECAC, por e-mail. Por e-mail, geralmente, quem não faz. Até está acontecendo muitos casos agora. A Receita Federal geralmente só manda e-mail
informando que existe uma mensagem na tua caixa postal do ECAC, tá? A Receita Federal nunca ela manda comunicação por e-mail. Eu falo isso porque recentemente tem muito cliente meu recebendo mensagem dizendo que é da Receita Federal, quando na verdade é golpe, né? Então eu falo, ó, primeiro verifica, vai lá no ECAC, faz o login do teu gov.br e verifica se tem alguma mensagem lá, tá? Então tome muito cuidado com isso também. E aqui são os principais cruzamentos de dados que tem na área da saúde, tá? São essas declarações. A DIF, a DIMED é uma declaração que as empresas de saúde têm que fazer todo ano também. O livro caixa, que é o Carnê-Leão, que o médico também faz todo mês, onde, como eu falei, onde você informa as suas receitas, informa as despesas dedutíveis do teu consultório e no mês posterior recolhe o imposto de renda. A E-financeira, que é uma declaração também, na verdade, os bancos enviam mensalmente pessoa física a partir de R$ 2.000. O banco envia a movimentação bancária para a Receita Federal, pessoa jurídica a partir de R$ 6.000. Então, não se engane, a Receita Federal ela tem como ter acesso à sua movimentação financeira, tá? E a DIMP, que é a Declaração de Informação de Meio de Pagamentos. Quem envia são as administradoras de cartão de crédito, tá? Então, você vai ver aqui que todos os meios de pagamentos, recebimentos, hoje em dia, eles estão integrados com o banco de dados da Receita Federal, tá? E aí, existe vantagem de recolher imposto de renda no Carnê-Leão? Sim, porque na pessoa física, no Carnê-Leão, você pode abater algumas despesas, que na pessoa jurídica você não é permitido. Não é permitido para fins de imposto de renda, tá, gente? Aqui a gente vai tratar sobre a questão tributária. Então, na pessoa jurídica, por exemplo, Simples Nacional, você paga imposto sobre faturamento, independente se teve lucro ou se não teve. Você não abate nenhuma despesa. Na pessoa física, você pode abater despesa do INSS que você paga ali como pessoa física, o aluguel do consultório, despesa de condomínio, de repente, de uma sala comercial que você alugou, o IPTU. Você paga pagamento de terceiros, por exemplo, como faxineira, que sem vínculo empregatício. As despesas de consultório, material de escritório, limpeza, manutenção, EPI, como máscaras, luvas. Quando você paga o computador para fazer o teu preenchimento do Carnê-Leão, esse honorário e também é dedutível. Gasto com publicidade, propaganda, marketing digital. Inclusive, também a própria anuidade do CRO, do CRM, você pode deduzir. Se você comprar livros técnicos, né, relacionados à tua área de atuação, também você pode. E despesas com advogados, mas somente na esfera trabalhista, né, movida por desempregado. Então, aqui você vai ver que já tem uma certa vantagem se você for recolher pela pessoa física, tá? Mas é claro, é preciso analisar caso a caso para verificar se de fato você vai pagar menos imposto na pessoa física ou na jurídica, tá? E aqui eu brinco, isso aqui é uma dica muito importante, gente. Vocês não podem tirar férias. Vocês têm que participar de congressos, tá? Por que eu falo isso? Porque a legislação permite você abater da tua base de cálculo do IR essas despesas para encontros científicos. Entendeu? Então, pô, quero tirar férias em Fortaleza. Sei lá, vou ver quando é que vai ter congresso de medicina em tal lugar. Você vai, participa desse congresso e depois curte o local ali. E isso aqui te traz uma economia muito grande, gente, porque a taxa de inscrição aqui, ó, você pode abater a taxa de inscrição, aquisição de preços e livros, material de estudo, trabalho, hospedagem, transporte, entendeu? Então, aqui, só de você se planejar em relação a isso aqui, você tem um ganho muito grande em relação ao imposto de renda, né? Então, a partir de hoje, vocês estão proibidos de tirar as férias, vocês vão participar de congresso. E aqui também há algo interessante também que a legislação permite, quando você atende, por exemplo, você tem alguns clientes que se atende telemedicina, que te permite, por exemplo, trabalhar de casa. Desde que você, claro, amarra isso muito bem através de contrato, você pode abater até 20% das despesas de aluguel, condomínio e luz residenciais, tá? Isso é bem legal, bem importante. Então, é bom você fazer conta, né? Por exemplo, se você tem um gasto mensal de aluguel de 3.000, luz, que eu fiz uma simulação básica, tá? Se for um imóvel residencial, ele for alugado, você pode abater R$ 600 desse aluguel, R$ 60 de luz, R$ 10 de água, entendeu? Então, aqui no total vai dar uns R$ 900
de abatimento na tua base de cálculo do IR. Não é descontado do IR, tá? Da tua base de cálculo vai abater R$ 900. Se for um imóvel comercial alugado, aí é maior porque você vai poder abater todas as despesas, né? Como aluguel, luz e tudo aqui. Mas isso aqui é interessante para alguns médicos que de repente possam estar atendendo por telemedicina de casa, né? E aí, claro, tudo isso tem que estar muito bem respaldado e bem segurado no sentido de colocar de repente no seu contrato que você pode tanto atender no seu consultório como através da sua residência, através de telemedicina, tá? Então isso aqui também é uma dica bem interessante para você conseguir ter uma redução na tua base de cálculo do imposto, tá? Eu vou compartilhar aqui uma planilha, deixa eu ver se consigo. Cadê? Aqui, ó. Essa planilha, vocês estão vendo uma planilha aí? Só me confirma se estão vendo uma planilha. Sim? Tá, ótimo. Aqui foi uma simulação básica de um médico, um dentista faturando R$ 15.000 por mês e tendo essas despesas aqui, tá? Aluguel de 1.200, energia 230, água 120, internet 115 e despesas médicas e odontológicas 525, tá? Um total de despesa de 2.190. E aí, como eu falei, aqui nessa planilha, eu já consigo ver qual o melhor regime tributário onde eu pago menos imposto. E aí, como eu falei, cuidado com respostas fechadas, né? Então, o que é mais vantagem? Pessoa física ou pessoa jurídica? Depende. Porque você pode, inclusive, dependendo da tua estrutura de custo e de receita, você mesclar. Você pode, por exemplo, se eu atendo pessoa física, eu posso emitir recibo. Se eu tenho despesas que eu posso abater na minha pessoa física, eu posso, parte dessa receita, eu tributar na pessoa física e parte eu posso tributar na pessoa jurídica. Nada me impede, desde que isso esteja muito bem amarrado e muito bem estruturado, tá? Então, aqui, por exemplo, nessa situação aqui, é mais vantagem você recolher imposto, dividir esse faturamento, parte no Simples Nacional Anexo 3 e parte na pessoa física, que você vai pagar em torno de 8,68% de imposto. Aí, digamos aqui que eu aumente meu faturamento aqui para 30 mil. Ó, aqui já não é mais vantagem, aqui já fica mais vantagem eu pagar imposto sobre o lucro presumido de profissional, que é uma outra categoria onde você, pelo menos aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, você paga ISS por profissional, você não paga uma alíquota de ISS na pessoa jurídica, você paga um valor fixo por profissional, tá? Então, não tem uma resposta fechada, vai depender muito da estrutura do teu negócio, dos custos que você tem e dos clientes que você atende, tá? Então, você poder fazer esse planejamento tributário é muito importante, porque aqui você consegue ter uma redução bem significativa em relação aos impostos. Gente, meu tempo está acabando. Peraí, deixa eu voltar aqui. E aqui eu falo sobre aquela diferença que eu falei para vocês sobre o livro caixa, que é o Carnê-Leão, tem que ser feito mensalmente, e a declaração de ajuste anual. A declaração de ajuste anual é aquela declaração que é feita na época do imposto de renda, tá? Então, no livro caixa, você vai informar os seus rendimentos de faturamento, de receita, de recibo, de tudo que você prestar de serviço vai declarar ali, vai abater as despesas dedutíveis, que foram todas aquelas que eu falei lá atrás, e aí vai te dar uma base de cálculo, né? Que é sobre essa base de cálculo que você vai recolher o imposto mensalmente. Esse imposto é uma antecipação, tá? Ele calculado sobre essa base de cálculo aqui. E aí, quando for na época do imposto de renda, sim, você vai pegar esse resultado aqui do livro de caixa, vai importar para lá, inclusive já de maneira integrada já. Você vai acrescentar, se você tiver algum rendimento de trabalho assalariado, certo? Aí vai abater as suas despesas de instrução, como faculdade, pós-graduação, vai abater despesas médicas e os dependentes. E aí sim você vai achar a sua base de cálculo do imposto de renda, né? E aí ele calcula, por exemplo, digamos que mensalmente, no ano de 2021, você já tinha pago R$ 3.000 de imposto, tá? E aí nessa base de cálculo aqui, foi, foi, foi verificado que você tinha que pagar somente 2.000. Então, você já pagou 3.000, mas você tinha que pagar só 2. Então, a Receita Federal te restitui R$ 1.000. Mesma coisa ao contrário, se de repente você já recolheu no ano todo
R$ 2.000, mas chegou aqui na declaração, foi apurada que você deve R$ 4.000 de imposto, você vai pagar a diferença somente, tá bom? Então, também, e não, você não pode deixar para fazer só aqui na declaração de justa anual, gente, porque, por exemplo, se tiver quando você for fazer declaração em abril de 2023, se esse ano tiver algum mês que você tivesse que recolher imposto, você vai pagar com juros, né, em 2023. Então, tem esse controle mensalmente desses rendimentos. Isso na pessoa física, tá, gente? E como eu falei lá no início, falando no início, é muito importante você ter um contador especializado na tua área, tá? Porque eu acredito muito na especialidade, assim como vocês também atendem, vocês são especialistas em algo, na contabilidade não é diferente, porque entender de imposto, de tributo, qualquer contador entende, gente. Mas entender a tua operação, o teu negócio, a tua particularidade, como é que funciona o teu negócio, são poucos. Claro, existe também contadores de especialidade, outros contadores, mas é importante você ter porque a gente consegue trazer soluções mais assertivas nesse sentido, de pagar menos imposto e também de te ajudar na operação do teu negócio, tá? Então, aqui eu trago algumas vantagens, né, de se ter também um contador especialista na área, e a gente zela muito por isso também aqui, tá? O contador atuar de forma mais consultiva, mais próximo, porque muitas vezes tem muita empresa que tem um contador que só manda os documentos no final do mês, não tem um contato com o cliente, não consegue ter, às vezes, tirar uma dúvida, conversar. É que muitas das vezes uma conversa que tu tem com o teu contador, de uma decisão que tu precisa tomar, faz toda a diferença, porque às vezes, existem conhecimentos que não são específicos da tua área, que você precisa de alguém para te ajudar nisso, tá? Então, muito importante você também ter um contador especialista na tua área. E também, eu sempre falo para as pessoas, se possível, terceirize a sua gestão financeira, tá? O médico, ele é uma profissão muito importante na sociedade, então acho que ele tem que dedicar tempo naquilo que ele é bom, né? O médico não precisa estar se preocupando em emitir nota, em se paguei o boleto, se não paguei. Aqui eu trago algumas vantagens de você se terceirizar o financeiro. A primeira vantagem é a eficiência, porque quando você contrata uma empresa especialista nessa área, ela te dá maior confiabilidade, relatórios mais confiáveis, dados mais assertivos, tá? Então você consegue ter mais tempo para gerir o teu negócio de maneira eficiente, tá? Planejamento estratégico, você acaba ganhando mais tempo para planejar o teu negócio, você não se prende muito com a parte burocrática e financeira do teu negócio, então você acaba tendo mais tempo para se planejar estrategicamente. E redução de custo. Hoje, para você contratar um auxiliar financeiro, por exemplo, o piso aqui no Rio de Janeiro está em torno de 2.100. E aí você pega esse valor, geralmente quase que dobra, né? Porque esse é o valor do salário, né? Em cima desse valor tem os impostos, os encargos. Então aí você vai ter um custo total acima de R$ 3.000, tá? Então, hoje você consegue ter soluções no mercado com menos da metade desse valor, né? Dependendo da tua operação, tá? Então é muito importante também você poder terceirizar isso, até porque como vocês viram na pesquisa lá no início, né? A gestão financeira é uma das coisas mais importantes de qualquer negócio. Então, se você não entende e não delega isso para quem entende, o teu negócio está fadado à falência daqui a uns tempos, né? Então, gente, isso é muito importante, tá? E aqui eu falo só, resumindo, só as principais dores, né, que vocês como profissionais de saúde passam, né? Que é essa falta de planejamento tributário, a falta de assessoria qualificada, essa parte burocrática de emissão de nota, recibo, gestão de contas a pagar e receber, falta de clientes, fiscalização da receita, enfim, existe várias dores que vocês, profissionais dessa área, acabam tendo no decorrer da vida empreendedora, tá? E aí eu sempre, já para terminar aqui um pouco nossa palestra, eu sempre falo que o sucesso de qualquer negócio consiste nisso aqui, tá, gente? Processo, pessoas e produtos. Não tem para onde fugir. Você sempre se precisa fazer essas perguntas, tá? Você conhece o processo da tua empresa? Você tem os processos bem mapeados, bem organizados? Você sabe desde quando o teu paciente entra até quando ele sai, quando ele tem que pagar o faturamento? Você tem esse processo mapeado? Você conhece a tua concorrência? Você controla as tuas entradas e saídas? O teu atendimento é claro?
Você tem controle sobre as finanças, tem as pessoas certas do teu lado, isso é muito importante também. Talento, né? Ter talentos bons. Você sabe identificar e reter esses talentos? Você tem um serviço bom, ele agrega valor, né? Então, esse serviço é rentável, né? A tua clínica, ela está dando lucro hoje, o atendimento utiliza. Então, essas são perguntas que você precisa fazer. Acho que a gente tá acabando o ano, né? Então, é um momento de reflexão também, de planejamento. Então, é um bom momento para você parar, analisar e fazer essas perguntas, tá? E aí eu gosto de encerrar falando um pouco sobre propósito, né? Onde minhas paixões encontram as necessidades do mundo, aí está o meu caminho, aí está o meu propósito, tá? Então, eu quero encerrar aqui a nossa palestra com essa frase e abrir para perguntas, se alguém tem uma pergunta. Deixa eu ver aqui o chat, acho que